O soldado americano Frank Dux vai a Hong Kong para ser aceito no Kumite, uma competição de artes marciais altamente secreta e extremamente violenta. Depois de suportar um treinamento difícil, ele tenta ganhar acesso ao mundo subterrâneo dos combates clandestinos. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme O Grande Dragão Branco de 1988. E galera, só de trazer um dos melhores filmes de luta de todos os tempos, o vídeo já merece o seu like para engajar o canal, galera. E sem enrolação, vamos para mais um resumo top. Na trama, somos levados à vibrante cidade de Hong Kong, onde os lutadores de todo o mundo se preparam para o torneio conhecido como Kumite. Enquanto alguns treinam quebrando gelo, outros trabalham a madeira, e há também quem se dedica a destruir sacos de pancada, todos se preparando para o torneio. Paralelamente, acompanhamos nosso protagonista, o soldado Frank Dux, que também está imerso em treinamentos, até ser chamado por um oficial júnior a comparecer diante de um superior. No entanto, Frank foge enquanto o soldado aguarda. Ele vai à casa de Shidoshi e é recebido pela esposa do mestre. Enquanto espera seu mestre, Frank tem um flashback de sua infância, de quando invadiu a casa de Shidoshi e foi pego tentando roubar sua katana pelo próprio Shidoshi e seu filho Shingo. Impressionado com a coragem de Frank diante da intimidação, Shidoshi decide ensiná-lo artes marciais. Convencendo os pais de Frank, eles permitem que ele treine com Shidoshi e seu filho Shingo. No entanto, o treinamento acaba por tornar Frank um alvo constante de pancadas. Desiludido com sua falta de progresso, Frank decide abandonar o treinamento. Alguns dias depois, após salvar Shingo de ser intimidado na escola, os dois se tornam melhores amigos. Shingo compartilha com Frank seu desejo de participar do Kumite para honrar o seu pai. No entanto, anos depois, Shingo é assassinado e Shidoshi, em luto, decide interromper mais uma vez o treinamento. No entanto, Frank convence o mestre a continuar seu treinamento. Inicialmente, Frank enfrenta dificuldades e sofre uma série de derrotas humilhantes. No entanto, com determinação e persistência, ele gradualmente melhora e domina habilidades, aprendendo técnicas que impressionam tanto o mestre quanto a sua esposa. O treinamento se torna cada vez mais desafiador, com Shidoshi intensificando as técnicas exigindo mais de Frank. No entanto, apesar das dificuldades, Frank supera todos os desafios. Finalmente, Shidoshi reconhece seu progresso e o considera pronto, ungindo e o presenteando com a katana. De volta ao presente, Frank encontra Shidoshi muito doente. Determinado a honrar seu mestre e amigo, Frank decide ir para Hong Kong para participar do Kumite, recebendo a bênção de Shidoshi. Ao chegar a Hong Kong, Frank se depara com um potencial rival, Jackson, um lutador irritante que está flertando com uma mulher no ônibus. Enquanto isso, uma jornalista chamada Janice faz perguntas sobre o Kumite para alguns aparentes lutadores em um hotel, mas ninguém parece querer dar qualquer informação à repórter. Mais tarde, Frank encontra Jackson no mesmo hotel, e eles acabam competindo em um fliperama. Surpreendentemente, Frank derrota Jackson 3 vezes, o que impressiona o adversário e eles se tornam amigos. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, alguns funcionários do governo questionam a esposa de Shidoshi sobre o paradeiro de Frank, mas ela afirma não saber onde ele está. Em Hong Kong, Frank e Jackson encontram um sujeito suspeito chamado Sr. Lin, que afirma ter sido enviado pelo Kumite para guiá-los e os adverte sobre consequências de lutar fora da arena, que resultará em desqualificação. Ele também menciona a presença da máfia Triade, que permitiu a realização do torneio em Hong Kong. Juntos, eles atravessam becos escuros até chegarem finalmente ao Kumite. Lá, são recebidos por uma cena impressionante. O Kumite é um espetáculo cheio de pessoas treinando e assistindo. O Sr. Lin instrui Frank e Jackson a apresentar seus convites e demonstrarem suas habilidades de luta. Quando Frank apresenta seu convite, os oficiais expressam dúvidas sobre seu histórico de treinamento com o mestre Shidoshi e pedem que ele prove sua força, mostrando-lhe seu demarque, também conhecido como Toque da Morte. Frank se aproxima de uma pilha de tijolos e pede ao Sr. Lin para escolher qual deles ele deve quebrar. Lin seleciona o tijolo de cima, mas os oficiais optam pelo que está na base. Todos se reúnem para testemunhar. Frank demonstra sua habilidade, quebrando facilmente o tijolo escolhido pelo oficial, o que garante sua aceitação no torneio. No entanto, alguns lutadores, incluindo o chamado Chung Li, não parecem impressionados com o feito. Enquanto isso, os funcionários do governo dos Estados Unidos viajam para Hong Kong, com o objetivo de impedir Frank de participar do Kumite. Um oficial de Hong Kong chamado Shin concorda relutantemente
confiante em ajudar nessa missão. Frank retorna a tempo de impedir outro lutador, apelidado de Hussein, Dente de Ouro, de agredir Janice. A situação fica tensa até que Frank decide fazer uma aposta com o Dente de Ouro pela segurança de Janice. Frank precisa tirar uma moeda da mão do Dente de Ouro antes que ele possa fechá-la, e Frank consegue, ganhando uma aposta e salvando Janice. Mais tarde, eles conversam sobre Kumite, mas Frank se recusa a fornecer muitos detalhes. No entanto, eles concordam em compartilhar informações com Janice sobre uma condição, que ela concorda em sair para jantar com ele. No dia seguinte, Jackson encontra Frank em profunda meditação e fica preocupado com as consequências para a saúde de Frank. Jackson também informa que os transportes para levá-los ao Kumite estão prontos. Frank confirma que está pronto para o desafio. É o primeiro dia do torneio e o mestre oferece uma breve explicação da história sobre o evento. O Kumite foi criado há centenas de anos pela Sociedade do Dragão Negro, como um teste das habilidades de luta de seus membros em combates de contato. O público fica em frenesi enquanto começam a fazer suas apostas. Existem 3 maneiras de vencer: nocautear o oponente, fazê-lo se render ou jogá-lo para fora do palco. Jackson, confiante, comenta que será fácil. A primeira luta é entre competidores de estilos diferentes, porém Suan Paredes joga o lutador de caráter com facilidade para fora da arena, vencendo assim a primeira luta. A próxima luta é entre Jackson e um adversário que aparenta ter treinamento de crossfit. Com confiança, Jackson se prepara para o desafio. O crossfiteiro começa a desferir socos e chutes em Jackson, deixando o grandalhão sangrando. No entanto, Jackson consegue finalizar a luta com um soco bem colocado. Em um acesso de confiança, ele volta sua atenção para Chong Li nas arquibancadas, prometendo vingança. Enquanto isso, a próxima luta é entre Chong Li e outro pobre competidor. Para o azar dele, Chong Li é o atual campeão e abusa de sua brutalidade nas lutas. Ele já nocauteou alguém até a morte e permaneceu de pé sobre o corpo do oponente por pura maldade. Chong Li rapidamente derrota seu oponente em questão de segundos, estabelecendo um novo recorde mundial sem nem ao menos se esforçar. A próxima luta é entre Frank e nosso amigo Hussein, Dente de Ouro, o mesmo que Frank venceu no desafio da moeda. Ele avança em direção a Frank, mas este último rapidamente o derruba no chão. Quando Frank pede para ele ficar no chão, Hussein concorda. No entanto, quando Frank não está olhando, Hussein tenta se aproximar por trás, mas Frank o derruba, fazendo com que os seus dentes de ouro caiam. Assim, Frank vence e vai para a próxima fase do torneio. As próximas lutas são um tanto estranhas e possivelmente inadequadas, levando perguntas como: por que aquele homem está agindo assim? Bem, melhor deixar pra lá. Enquanto isso, Jackson vence mais uma com grande performance. Chong Li faz o que faz de melhor e Frank, até então desconhecido, começa a ganhar holofortes e a figurar entre os favoritos. Enquanto isso, os funcionários do governo dos Estados Unidos estão se aventurando pela culinária local como turistas, ao mesmo tempo que o oficial Shin os encontra e revela o paradeiro de Frank. No saguão, Frank e Jackson estão relaxando quando os oficiais se aproximam. Jackson tenta defender Frank, mas eles o ignoram e sacam tasers prontos para usar. Frank é instruído a abandonar o torneio e voltar para casa. Mas antes que possam agir, Jackson derruba os 2 policiais, dando tempo suficiente para Frank escapar. Uma perseguição ridícula pelas ruas de Hong Kong se desenrola. Frank diverte-se levando os policiais em círculos até chegar a uma filha de canoas que atravessam um riacho, onde ele passa facilmente enquanto os policiais caem na água. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar, Frank revela alguns detalhes do Kumite para Janice. Ela expressa o desejo de assistir o evento, mas Frank explica que membros da imprensa não são permitidos no evento. Janice sutilmente o ameaça e flerta com ele, tentando convencer Frank a quebrar algumas regras, mas Frank insiste que não pode ajudá-la a entrar no Kumite, uma linha que ela não pode cruzar. Enquanto isso, o Sr. Lin, um dos organizadores, está em histeria pelo atraso de Frank no torneio. Jackson tenta realizar o truque do tijolo, mas acaba quebrando o errado. Enquanto isso, para a surpresa de todos, Janice entra num evento se passando por uma apostadora. As próximas rodadas de luta são incrivelmente intensas, especialmente para Frank, que derrota outro lutador apenas com suas pernas. Agora Suan Paredes, vencedor da primeira luta, enfrenta Chong Li, que dá alguns socos em Chung, que reage com um sorriso maldoso. Então Chung para de jogar limpo e destrói as pernas de Paredes, mantendo seu padrão de brutalidade com os pobres adversários. Frank e Chong Li vão passando de fase e amassando seus adversários, chegando cada vez mais perto das finais. O próximo adversário que Frank encontra parece ser um problema, fazendo uma grande demonstração antes da luta. No entanto, Frank o nocauteia com apenas 3 movimentos.
movimentos. Um dos lutadores com estilo mais diferente, surpreendentemente ainda está na competição, porém é derrotado de forma esmagadora, literalmente, por um lutador do estilo sumô, que gosta de espremer seus adversários. Chung Lee faz mais uma vítima e continua lutando sem fazer força. O próximo oponente de Frank parece ser um desafio, então ele tira sua camisa para escapar dos puxões, mas isso não surte efeito. O lutador machuca a perna de Frank e tenta quebrar sua mão antes de tentar sufocá-lo. No entanto, Frank dá uma cabeçada para derrubá-lo e depois aplica pressão em seu abdômen. O oponente é tão durão que se recusa a cair, obrigando Frank a dar um empurrão. Janice, impressionada, observa enquanto a multidão entoa seu nome em apoio a Frank. Agora, a próxima luta é entre Jackson e Chung Lee. Frank está preocupado com Jackson e o aconselha a confiar em seus instintos, e principalmente evitar a perna direita de Chung Lee. Jackson, confiante, diz a Frank para parar de agir como sua mãe, mas ele estava certo o tempo todo. Jackson domina a luta e consegue derrubar Chung Lee, mas em vez de acabar com ele, Jackson começa a comemorar achando que a luta estava ganha. Isso permite que Chung Lee se recupere e contra-ataque, espancando Jackson antes de mandá-lo ao chão com brutalidade. Frank e toda a plateia assiste horrorizado à cena. Chung Lee arranca a bandana de Jackson e zomba de Frank, e os dois se encaram intensamente, prometendo um confronto mortal. De volta ao hospital, Jackson, com seu crânio tão espesso quanto concreto, parece estar bem e Frank promete vingar sua derrota. No entanto, Janice, que se apaixonou por Frank, fica preocupada com a ideia dele sofrer o mesmo destino se continuar lutando. Apesar dos esforços de Frank para fazê-lo entender, Janice não cede. Enquanto isso, o Sr. Lin agarra Frank, lembrando de se manter focado e não lutar por seus amigos, mas por si mesmo. Em outro lugar, Janice toma uma decisão drástica, entregando todo o torneio de comitê ao oficial Shin, na intenção de acabar com o torneio antes de Frank enfrentar Chung Lee. Quando questionada sobre suas motivações, ela menciona fazer isso por um amigo, Frank Dux. Na mente de Frank, Chung Lee permanece vivendo sem pagar aluguel, como uma preocupação constante. Ele se dedica ao treinamento para aliviar a tensão. No último dia do commit, os persistentes oficiais dos Estados Unidos, liderado pelo oficial Chen, reaparecem, mas Frank consegue derrotar facilmente seus subordinados e escapar. No entanto, Janice aparece de repente, e os oficiais dos Estados Unidos formulam um plano. Enquanto isso, no torneio de commit, Frank, novamente atrasado, está causando tensão entre os espectadores, que investiram uma grana nesta luta. Em seguida, os oficiais dos Estados Unidos se sentam na plateia ao lado de Janice. A primeira luta é entre Frank e um lutador trapaceiro. O oponente começa com um golpe desleal que deixa Frank atordoado, mas Frank se recompõe e contra-ataca com determinação. Os dois se envolvem em um festival de chutes, culminando com Frank desequilibrando seu oponente e vencendo a luta, para a alegria de Janice, que Frank avista na multidão. Na próxima luta, Chung enfrenta seu primeiro desafio real em muito tempo. No entanto, mesmo seu oponente mais duro não tem chance contra ele, e após alguns movimentos explosivos, Chung elimina literalmente seu adversário. Chocados, a sala fica em silêncio com a maldade de Chung, que se vira para Frank, indicando que ele é sua próxima vítima. A luta final está prestes a começar. Sr. Lee encoraja Frank, enquanto as pessoas fazem suas apostas, e o palco está preparado. Enquanto o Frank se prepara, o preparador coloca algo nas calças de Chung, planejando trapacear durante a luta. Antes de começarem, Chung mostra a Frank a bandana, indicando que ele quebrou Jackson da mesma forma que pretende quebrar Frank. A luta começa com Frank atacando primeiro e deixando Chung atordoado com uma série de golpes. No entanto, Chung rapidamente se recupera e contra-ataca com força. No começo, a situação parece desfavorável para Frank, mas ele responde com um chute voador direto na cara de Lee. Ele continua com uma sequência de golpes impressionantes, incluindo jabs precisos, socos distribuídos uniformemente e um chute poderoso no queixo. No entanto, Chung Lee trapaceia jogando um pó branco no rosto de Frank, turvando sua visão e virando o jogo a favor de Chung. Chung aproveita a oportunidade para golpear e chutar Frank no chão, deixando Janice à beira das lágrimas. Determinado, Frank recorre ao seu treinamento e desfere uma série de golpes em Chung, chutando repetidamente até que Chung vai ao chão. Com isso, Frank vence o torneio commit, recebendo uma espada como prêmio, enquanto Janice e os oficiais dos Estados Unidos aplaudem sua vitória. Mais tarde, no hospital, Janice e Frank compartilham os detalhes da vitória com Jackson.
eles brindam ao triunfo de Frank, que entrega sua bandana a Jackson, fortalecendo sua amizade. Enquanto isso, os oficiais aguardam a chegada de Frank no aeroporto, sem perceber que ele já estava a bordo do avião. Em um momento sincero, Frank e Janice se despedem com uma reverência. À medida que o filme chega ao fim, são mencionadas algumas façanhas incríveis do verdadeiro Frank Dux, incluindo sua invencibilidade em 329 lutas ao longo de 5 anos, e de ter deixado o Kumite invicto durante sua trajetória. E assim, chegamos ao final da história.